Olá, paz. Hoje eu quero ler para vocês, em nossa meditação diária, o texto do Apocalipse, capítulo de número 2, que é a mensagem ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna era uma cidade antiga que hoje fica na atual Turquia, e uma cidade, Esmirna, e essa igreja foi reconhecida aqui no capítulo 2 do Apocalipse por causa do seu sofrimento, da sua tribulação. Veja o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para que vocês sejam postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito importante aqui esse texto, porque a igreja de Esmirna é reconhecida entre todas as igrejas do Apocalipse, que são 7, por causa ou devido à sua tribulação e ao seu sofrimento. É muito interessante porque o sofrimento e a tribulação desta igreja são advindos de falsos judeus que iriam desencadear uma perseguição ostensiva contra essa igreja. E o texto chega a dizer que eles eram, ou se diziam a si mesmos judeus, mas eles eram sinagoga de Satanás. Então, é da maior relevância frisar aqui que existem sim lobos vestidos de cordeiro, existe sim a falsa igreja, existem sim grupos fanáticos que estão usurpando o nome de Deus, estão se passando por evangélicos, aliás, usando esse termo evangélico para se arvorarem de serem os legítimos, os mais verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus, porque eles têm a pretensão de dizer que têm a reta doutrina, que são ortodoxos, que eles é que são o ramo legítimo do cristianismo. Mas o Senhor diz que eles, na verdade, são sinagoga de Satanás. Esse é um juízo que a Bíblia passa. Aí você diz, Ricardo, como é que a gente reconhece os que são, na verdade, os usurpadores do nome de Deus? Ora, todos aqueles que defendem a morte e não a vida, porque o Senhor é o Senhor da vida e não da morte. Os que estão abraçados a um discurso político de violência, de preconceito, de racismo, de discriminação contra as mulheres, de desprezo ao pobre, de chamar o pobre de vagabundo, de considerar o pobre um estorvo ou um peso à sociedade, de acharem que há duas militâncias, a militância terrena e a militância espiritual, e que os cristãos devem se concentrar na militância espiritual e deixar as coisas aqui acontecerem ao seu bel prazer. E é a famosa batalha espiritual. Vamos lutar nas camadas espirituais para que a realidade aqui seja transformada. Esses são sinagoga de Satanás. Por que são sinagoga de Satanás? Porque transferem para as camadas angelicais uma tarefa e um dever que é nosso, que é humano, que não é adiável, que não é transferível. Mas o Senhor diz a essa igreja algumas coisas que eu preciso trazer à sua memória agora. Primeiro, que não há promessa aqui de salvamento. O Senhor diz a essa igreja assim, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu não quero ser profeta de mau agouro e nem quero falar coisas tristes aqui nesta minha mensagem, mas nós temos que reconhecer que virão sim os dias das vacas magras, que virão sim dias difíceis e de pobreza adiante de nós. E o Senhor adverte aqui a igreja, tribulação e pobreza, mas não fiquemos tristes com isso, porque nós temos uma riqueza. Ele diz, tu és rico,
Nós temos uma riqueza interior e essa não pode ser roubada, essa não pode, é um tesouro. Lembra que Jesus contou no Sermão da Montanha para nós guardarmos o tesouro no céu, que lá o ladrão não rouba, a ferrugem não enferruja? Pois é, esse tesouro é a nossa riqueza, são os valores que a gente crê do Evangelho, de dignidade, de integridade ética, de cuidado, de compaixão, de hospitalidade. Esses valores vão nos acompanhar nesse tempo de tribulação. E aí o Senhor aqui não promete salvamento nenhum. O que ele promete é a sua fidelidade, a sua companhia no meio da tribulação. Ele diz para essa igreja: não temas as coisas que tens que sofrer. Não tenha medo. Por que não temos medo? Porque aquele que estava morto vive. Aquele que morreu ressuscitou dentre os mortos. E a sua ressurreição e a sua companhia, através do Espírito Santo em nós, é o que nos dá alento. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse: eu não os deixarei órfãos. E aí ele diz assim: o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. Também não quero ser prognosticador de maus dias, mas o texto adverte a igreja de Esmirna que há sim a possibilidade real, e sempre houve, e agora mais do que nunca, de termos inclusive convulsão social. Grupos violentos, bárbaros, gente armada, que pode sim tomar as ruas, que pode sim trazer perseguição àqueles que querem ser legítimos seguidores de Jesus. Mas o Senhor diz assim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Eu lembro quando eu era da Assembleia de Deus lá atrás, e também na Bethesda, lá atrás em Fortaleza, nós cantamos muito: serei fiel, Senhor Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para conquistar. Eu serei fiel, meu bom Jesus, serei fiel. Ser fiel até a morte. E aqueles que forem fiéis, não aqueles que venderem a alma, não aqueles que, como a biruta do aeroporto, espera o melhor vento para poder descer ou subir no bonde da história. Não, aqueles que são fiéis aos princípios de Jesus. Esses, a promessa nos diz, receberão a coroa da vida que está prometida àqueles que são do Senhor Jesus. Então, eu creio que nós vivemos hoje os dias da igreja de Esmirna, igreja que contempla a possibilidade da pobreza, da perseguição ostensiva dos falsos seguidores do Senhor, mas que na verdade são sinagoga do diabo, a possibilidade concreta de haver perseguição política, perseguição religiosa, perseguição daqueles que são fiéis, estão sim abraçados à causa de Jesus. Mas aquele que morreu vive, e porque ele vive, se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida que está prometida aos que são do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, minha irmã, que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus esteja com todos e com todas. Sejamos fiéis até a morte, porque juntos, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe.